Olá pessoal, povo de Deus, tudo bem? Louvado seja o nome de Jesus. Eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e a poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que abençoa o mais vil pecador. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, né? Ele está voltando, vamos se preparar para se encontrar com Ele, louvado seja Deus, para subir com Ele para as mansões celestiais. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para minha esposa, nossa diaconisa, a nossa irmã Osana Costa, a paz do Senhor Jesus Cristo para a nossa irmã Sara, o nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Lucas e também a irmã Belinha. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para o nosso diácono Sansão, lá em Tibiri, a sua esposa, a nossa irmã Mariana e também Mateus. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, para a nossa diaconisa Aparecida, a paz do Senhor para a irmã auxiliadora Odineide, a paz do Senhor para a irmã Jamile, nosso irmão Nilson, a paz do Senhor para a irmã Cibele, nosso irmão Max, nossa irmã Marcele, louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus para o irmão Francimar, a sua esposa também, a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Neto e a nossa irmã Lena, lá no Alto da Boa Vista, a paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso pastor Gil Vanderlei, ali em Tibiri, e a sua esposa, a nossa irmã Eliane. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a irmã Raquel, nosso irmão Vogran, louvado seja Deus, ali em Mangabeira. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão Pinho e a sua esposa, louvado seja Deus, glória a Jesus, para todo sempre. A paz do Senhor, louvado seja Deus, glória a Jesus, para o nosso pastor Damião Costa, ali em Mangabeira 8, e também para a sua esposa, nossa irmã Marilene, a paz do Senhor para a irmã Esther, nosso irmão Irã e a nossa irmã Giovana. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para o nosso irmão Antônio da Salada, a sua esposa Leninha, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para o nosso irmão João, nossa irmã Joseilda, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, para todo sempre, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E os nossos dias de cultos são domingos, louvado seja Deus, glória a Jesus, às 7h30 da noite, terça-feira, culto de oração, também às 7h30 da noite, onde eu estarei orando pelos enfermos, pelos doentes, louvado seja Deus, determinando a saída do mal, determinando a cura, a saúde para eles, em nome de Jesus, louvado seja Deus. E nas sextas-feiras também culto às 7h30 da noite, louvado seja Deus. E você é o nosso convidado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer a palavra de Deus para vocês, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo 13 e 14. Apenas 2 versículos, louvado seja o nome do Senhor. E o título dessa mensagem é Como Cristo Agiu. Louvado seja Deus. Nós vamos ver nessa mensagem como foi que Cristo agiu diante de uma situação, louvado seja Deus, não boa, viu? Louvado seja Deus, mas deixou exemplo para nós agirmos da mesma maneira. Diz assim a palavra de Deus, glória a Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13 e 14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguia-o a pé, desde as cidades. O versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e,
possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Com certeza Deus vai falar com você a partir deste momento através da sua santa palavra. E aquilo que Ele falar com você, guarde no seu coração, põe em prática. Porque não foi à toa que você parou neste momento para assistir esse vídeo. É porque Deus tem uma palavra para você. O versículo sagrado começa dizendo: e Jesus. Observamos que tem uma vírgula. É para nós darmos uma pequena parada. E Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, não foi outra pessoa. Não foi os discípulos. Não foram. Louvado seja Deus. Foi o próprio Jesus. O versículo sagrado diz: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco. E Jesus, ouvindo isso, o que foi que Jesus ouviu? Que ele, após ouvir, se retirou-se num barco. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, ele ouviu uma triste notícia. Louvado seja Deus. O rei Herodes tinha mandado assassinar o primo de Jesus, João o Batista. Louvado seja Deus. E os discípulos de João, louvado seja Deus, sabendo que ele era primo de Jesus, foi até ele levar essa triste notícia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E, meus amados irmãos, glória a Deus, diz a palavra de Deus, né? Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Louvado seja Deus. Os discípulos de João foram lá e disseram: mestre, viemos trazer uma triste notícia para o Senhor. Louvado seja Deus. Infelizmente, Herodes acabou de matar o seu primo, João Batista, o nosso líder, louvado seja Deus, e decapitou a cabeça dele. Louvado seja Deus. Isso foi agora há pouco, e nós viemos trazer essa notícia. Louvado seja Deus. Então, o versículo sagrado diz: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 15, o Senhor Jesus dizendo: eis que vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Então, o Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Ele é o nosso maior exemplo. Louvado seja Deus. Ele é o nosso espelho em quem nos devemos espelhar. Louvado seja Deus. Você, eu, nós não devemos se espelhar, louvado seja Deus, no pastor da igreja. É uma boa pessoa, é um homem de Deus, devemos aprender com ele a palavra de Deus. Nós não devemos se espelhar no irmão fulano, na irmã fulana, na placa da igreja, não. Nós devemos se espelhar em Jesus Cristo, porque nunca pecou. Louvado seja Deus. Sempre foi fiel a Deus, fez a vontade de Deus. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse: eis que vos dei um exemplo, para como eu vos fiz, façais vós também. Então, diante de uma situação dessa, Jesus tinha acabado de saber essa triste notícia. Louvado seja Deus. No mesmo instante, louvado seja Deus, que Jesus recebeu, meus amados irmãos, essa triste notícia, que os discípulos de João vieram trazer para ele, louvado seja Deus, que João Batista estava morto, louvado seja Deus, e que o rei Herodes tinha mandado decapitá-lo, louvado seja Deus. O versículo sagrado diz: Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Jesus preferiu ficar a sós com Deus, foi meditar na palavra de Deus, foi ficar em comunhão com o Pai, como sempre tinha. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, que exemplo maravilhoso, viu? Louvado seja Deus. Eu penso o seguinte: se Jesus voltasse, meus irmãos, para casa, louvado seja Deus, talvez os seus irmãos dessem conselho para ele se vingar a morte
do primo dele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se Jesus não fosse para casa, mas fosse para um outro local também, onde tivesse várias pessoas, e ele contasse o ocorrido, talvez as pessoas dessem também esse mesmo conselho, que ele fosse, louvado seja Deus, a forra, que ele fosse se vingar a morte do primo dele, louvado seja Deus. Mas não, o versículo sagrado diz que Jesus veio para um lugar deserto, apartado, quer dizer, à parte. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, aleluia, agiu de uma forma maravilhosa, louvado seja Deus. Ao saber do assassinato do seu primo, como eu já disse, que era um porta-voz de Deus, era um profeta, Jesus não disse, meus irmãos, uma única palavra contra Herodes. Jesus não pensou em se vingar. Jesus não lançou uma palavra de maldição em Herodes, porque ele lançou uma palavra de maldição numa figueira, a figueira morreu. Mas Jesus não lançou palavra de maldição em Herodes, porque Jesus era um praticante da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Jesus, meus amados irmãos, não ficou chorando, não ficou desesperado, não ficou estressado, louvado seja Deus, glória a Jesus, não foi tirar satisfação com Herodes, louvado seja Deus, não, de maneira nenhuma, glórias a Deus. Jesus, meus queridos irmãos, simplesmente, como diz o versículo, se retirou-se, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não permitiu que a perseguição, o ódio, o luto, a tristeza afastasse ele do trabalho que ele tinha a fazer. Jesus não permitiu que essas coisas o afastassem ele da missão que ele tinha que cumprir aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Ao contrário de muitos cristãos hoje em dia, né? Louvado seja Deus, que muitos cristãos hoje em dia, louvado seja Deus, se alguém xingar um filho dele, uma filha, louvado seja Deus, a pessoa vai tirar satisfação, a pessoa liga para a polícia, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se for um ente querido de alguém que faleceu, louvado seja Deus, a pessoa mesmo sendo cristão, fica desesperado, fica estressado, tem deles até que chega a passar mal e desmaiar. Eu fui convidado para ir, louvado seja Deus, fazer um funeral de uma irmã nossa que tinha partido, e eu vi a filha dela lá, chorando, desesperada, passando mal, a ponto de desmaiar. Eu fiquei olhando, meu Deus, isso é atitude de cristão, louvado seja o nome de Jesus. Tudo bem, nós sentimos a partida de um ente querido, louvado seja Deus, nós estamos num corpo de carne, mas não é motivo para se desesperar, para ficar estressado, para passar mal, para desmaiar. Olha, meus irmãos, a atitude de Cristo, louvado seja Deus. E não foi de uma morte natural, não, que o primo dele morreu, não. E não foi também, o primo dele também já estava velho, não, estava novo. Louvado seja Deus. O primo dele era apenas 6 meses mais velho do que ele. Louvado seja o nome de Jesus. O primo dele tinha mais ou menos 31 anos, 32 no máximo, louvado seja Deus, novo. E não morreu, como eu já disse, de uma morte natural. Não, foi assassinado, foi decapitado. Era um porta-voz de Deus, era um profeta. Louvado seja Deus. Foi ele quem abriu o caminho para Jesus, mas mesmo assim Jesus não foi tirar satisfação. Louvado seja Deus. Não foi se vingar a morte do primo dele. Não, Jesus não ficou estressado, não ficou desesperado. Ao contrário, foi para um lugar particular, louvado seja Deus, à parte, ficou sozinho com Deus ali, meditando na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você pode dizer, mas pastor, isso o senhor diz isso porque não foi com o senhor. Eu queria que tivesse acontecido com o senhor. Pois é, aconteceu, louvado seja Deus. Há um tempo atrás, a minha mãe partiu, louvado seja Deus, aos 71 anos, louvado seja o nome de Jesus. E, louvado seja Deus, colocamos o corpo dela na congregação e pediram para eu dar uma palavra, louvado seja Deus,
ali, eu dei e eu disse para o povo: meus amados irmãos, eu estou muito feliz porque a minha mãe partiu, e o povo ficava olhando para mim assim, com o olhão regalado. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito alegre, louvado seja Deus. Eu me alimentei muito bem ontem à noite, eu dormi muito bem, e também já se alimentei hoje pela manhã, louvado seja Deus. Estou muito alegre, estou muito feliz, e o povo olhava para mim, perplexo, sem entender, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você pode dizer: então é porque o senhor não gostava da sua mãe, louvado seja Deus. Eu amava minha mãe. É tanto que quando ela partiu, ela estava morando comigo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas por que eu estava dizendo que estava alegre, estava feliz? E estava mesmo. Porque, meus amados irmãos, minha mãe era uma serva de Deus. Louvado seja Deus. Minha mãe, aos quase 60 anos, louvado seja Deus, minha mãe evangelizava nas ruas, entregando folheto, ia para círculo de oração. Era uma serva de Deus. Partiu desse mundo tenebroso para um mundo melhor. Partiu para estar com Jesus, andando nas ruas de ouro, nas mansões celestiais, onde nunca mais se desviará dos caminhos do Senhor, nunca mais passará tribulação, louvado seja Deus, aflição. Aí eu vou chorar, porque a minha mãe foi promovida desta vida terrena para a vida celestial, para as mansões celestiais, para estar com Jesus. Eu vou chorar, eu vou me desesperar, porque ela foi promovida para um lugar melhor. Eu pergunto para vocês: se você tivesse um filho ou uma filha, louvado seja Deus, se você morasse aqui na Paraíba, como eu moro, e você tivesse um filho ou uma filha e eles viajassem para o Rio de Janeiro, para São Paulo, a fim de trabalhar lá e ganhar dinheiro e ter uma vida melhor, louvado seja Deus, e lá arrumasse um emprego e ligasse para vocês, dizendo que graças a Deus tinha arrumado um emprego, estava assalariado, carteira assinada, você estava feliz, não estava? Louvado seja Deus. E vamos dizer que com 6 meses mais ou menos, ou um ano, louvado seja Deus, o seu filho ou a sua filha ligasse para você novamente, trazendo boas notícias, dizendo: pai, mãe, eu estou muito feliz, louvado seja Deus, pois faz pouco tempo que eu estou no emprego, louvado seja Deus, e o meu patrão me promoveu, me colocou como gerente ou sócio da empresa. Hoje estou ganhando 2, 3 salários, eu já tenho meu carro próprio, eu já tenho minha casa. Eu pergunto para você: você iria chorar, iria ficar triste, iria ficar estressado, iria passar mal, desmaiar? Iria? Você iria ficar feliz, não iria? Então por que eu iria ficar triste se a minha mãe foi morar com Jesus para as mansões celestiais? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós devíamos seguir, meus irmãos, o exemplo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, ao contrário, louvado seja Deus, ao contrário de muitas pessoas, louvado seja Deus, Jesus agiu totalmente diferente. Eu digo para vocês o seguinte: como se nada tivesse acontecido, Jesus recebeu a multidão, como diz o versículo sagrado, recebeu a multidão sofredora, tratou a multidão com amor, louvado seja Deus, curou a todos os enfermos, falou-lhe do reino de Deus, não como esperança, mas como uma realidade, pois diz o versículo sagrado aí, o versículo 13, louvado seja Deus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco, para um lugar deserto, apartado, quer dizer, à parte, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Quando o povo soube para onde que Jesus não estava ali onde eles procuraram, saíram procurando ele entre uma e entre outra cidade a pé. Jesus tinha ido a barco. A multidão foi a pé, louvado seja Deus. E pergunta aqui, pergunta acolá, até que o encontraram. E o versículo 14 diz: e Jesus, saindo, louvado seja Deus, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, louvado seja Deus, Jesus viu uma grande multidão, louvado seja Deus. A multidão estava faminta pela palavra de Deus. A multidão estava sedenta de ouvir a palavra de Deus. Pessoas entre a multidão estavam enfermas, estavam doentes, precisando de ensinamento da palavra de Deus, precisando de cura, de saúde.
E quando Jesus viu aquilo ali, aquela multidão à procura dele, louvado seja Deus, diz o versículo sagrado, que ele, possuído de íntima compaixão. Você sabe o que é compaixão? A palavra compaixão significa se colocar no lugar de outro. Então Jesus se colocou no lugar daquela multidão ali, louvado seja Deus, que estavam famintos pela palavra de Deus, que estavam sedentos de cura, de milagre, louvado seja Deus. A palavra compaixão, meus irmãos, também significa sentir a necessidade do outro, louvado seja Deus. Significa sentir a dor do outro. Jesus, louvado seja Deus, sentiu a necessidade das pessoas. E diz o versículo sagrado, possuído de íntima compaixão, louvado seja Deus, para com ela, quer dizer, para com a multidão, curou os seus enfermos. Não ficou triste, louvado seja Deus, não ficou chorando, não ficou estressado, não ficou desesperado da vida, não passou mal, não desmaiou. Como eu já disse a vocês, ele não foi tirar satisfação com quem mandou matar o primo dele, louvado seja Deus, não jogou uma palavra de maldição contra Herodes, louvado seja Deus, não, nada disso, não ficou desesperado da vida, foi meditar na palavra de Deus a sós, à parte, louvado seja Deus, e depois se levantou e, com íntima compaixão da multidão, diz o versículo sagrado, curou os seus enfermos. Quer dizer, ao invés de ficar triste, chorando, aflito, tal, daí por diante, foi fazer a obra de Deus. Foi fazer a obra de Deus. Levantou-se, recebeu a multidão, ensinou a palavra de Deus para a multidão, louvado seja Deus, pôs as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, curou todos que estavam ali presentes, que precisavam de cura, de milagre, louvado seja Deus, como se não tivesse acontecido nada. E ele fazendo a obra de Deus. Aí eu pergunto, e como eu e você vai agir ao contrário? Nada disso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Devemos seguir os passos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. E Jesus foi fazer a obra de Deus. Você, meu amado irmão, minha querida irmã, meu amado pastor, louvado seja Deus, obreiro, obreira da casa do Senhor, louvado seja Deus. Eu não sei qual foi o motivo, mas se você ficou triste, ficou magoado, ficou zangado, ficou estressado por causa de algo que aconteceu na sua vida, na vida da sua família, e você deixou de congregar, a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, está escrito lá em Hebreus, louvado seja Deus. Você tirou a mão do arado, você que é um obreiro, uma obreira do Senhor, você que é um evangelista, um presbítero, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, e por algum motivo você tirou a mão do arado e entregou a sua função, entregou o seu cartão, e louvado seja Deus, entregou o seu cargo e parou de fazer a obra de Deus. Você resolveu o problema? Você não resolveu o problema. Louvado seja Deus. Fazer isso, tomar essa atitude, não resolve o problema. E ainda que resolvesse, não convinha fazer isso. O Senhor Jesus Cristo diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não está pronto, não está preparado para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não faça isso. Não deixe, louvado seja Deus, nada afetar a sua missão, louvado seja Deus. Não deixe nada tirar você da comunhão com Deus, louvado seja Deus. Nada tirar você da sua missão que você tem para com Deus, louvado seja o nome de Jesus. O diabo ficou com inveja de você, porque ele perdeu você para Cristo, louvado seja Deus. E você estava sendo um vaso nas mãos de Deus, você estava sendo usado para ensinar as palavras de Deus para as pessoas, você estava sendo vaso para ganhar alma para o reino de Deus, você estava sendo usado por Deus para orar pelos enfermos, pelos doentes, e eles foram curados, você sabe disso. Você chegou até expulsar demônios, você chegou até falar línguas estranhas, louvado seja Deus. O diabo, com inveja, com ciúme, porque perdeu você para Jesus, ele fez uma reunião no inferno com as capetadas dele,
louvado seja Deus, e tramou um meio para tirar você do foco, para tirar você dos caminhos de Deus, para tirar você da vontade de Deus, e você não vigiou e caiu nessa tentação e tirou a mão do arado, abandonou a casa de Deus, louvado seja Deus, enterrou o seu talento. Mas nem tudo está perdido. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está escrito lá em 1 João. Louvado seja Deus. Peça perdão a Deus, reconheça que você pecou, que você errou. Louvado seja Deus, não deveria ter feito o que você fez. Peça perdão a Deus. Louvado seja Deus, renova a sua aliança com Ele. Louvado seja Deus, bote a mão no arado novamente. Louvado seja Deus, mostre para o diabo, para o inferno, que quem está com você é maior do que o diabo, do que os demônios. Louvado seja Deus, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, desenterre o seu talento, vá fazer a obra de Deus, vá servir a Deus com amor e com alegria, porque o Senhor conta com você. O Senhor Jesus conta com você, Ele lhe escolheu antes da fundação do mundo. Ele confiou em você. E agora você vai decepcioná-lo, você vai deixá-lo triste. Não faça isso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em nossos corações. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa palavra, se Deus falou o seu coração, porque eu tenho certeza que Ele falou o seu coração, eu preguei. O homem prega, mas quem falou com você foi Deus, não foi eu. Louvado seja Deus. Se você gostou dessa mensagem, glorifique e exalte o nome de Jesus Cristo, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Louvado seja Deus, que Ele cresça mais e mais na minha vida e na sua vida, e que nós diminua. Louvado seja o nome de Jesus. Divulgue esse trabalho, louvado seja Deus. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, Pastor Givanildo Costa. Eu estou botando mensagem todas as segundas, todas as quartas e todos os sábados, 3 vezes por semana, tá certo? Glória a Jesus. Divulgue, louvado seja Deus, comente, compartilhe e louvado seja Deus. Se você quiser deixar o seu like, deixe, louvado seja Deus, e Deus te abençoe mais do que tem te abençoado, tá certo? Glória a Jesus. Para mim foi um prazer trazer a palavra de Deus para vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor para todos.